Agora, que é o seguinte, o anúncio, a finalização, a conclusão do anúncio da equipe ministerial do governo eleito. Lula anunciou nesta quinta-feira os últimos 16 ministros que farão parte de sua terceira gestão no Palácio do Planalto. Ao contrário das primeiras listas, nas quais figuravam principalmente nomes ligados ao PT, os novos escolhidos estão concentrados em siglas que apoiaram a candidatura do petista à presidência e que devem oferecer apoio no Congresso. Os nomes anunciados são Gonçalves Dias, no Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Pimenta, na Secretaria de Comunicação Social, Carlos Fávaro, na Agricultura, Valdez Góes, na Integração e Desenvolvimento Regional, André de Paulo, na Pesca e Aquicultura, Carlos Lupe, na Previdência, Jader Filho, no Ministério das Cidades e Juscelino Filho, nas Comunicações. Outros nomes como Alexandre Silveira, em Minas e Energia, Paulo Teixeira, no Desenvolvimento Agrário, Ana Moser, no Esporte, Marina Silva, no Meio Ambiente, Simone Tebet, no Planejamento, Daniela do Vaguinho, no Turismo, Sônia Guajajara, nos Povos Indígenas e Renan Calheiros Filho, nos Transportes, fecharam a lista dos integrantes da Esplanada. Começo com você, Nelson Kobayashi. Qual sua análise e seu balanço, Kobayashi, agora diante da lista oficial dos 37 ministros? Olha, Vitor, muito interessante esse anúncio hoje feito pelo presidente eleito Lula, né? E a gente tem alguns nomes que se confirmaram em pastas que já estavam aí predispostas a alguns nomes, como por exemplo o de Marina Silva, que desde o início aí dessa transição já tinha um nome forte para o Ministério do Meio Ambiente, que até agora não havia sido anunciada, tinha ficado ali de stand-by, num cantinho aguardando, porque o Ministério do Meio Ambiente estava sendo utilizado para as negociações. Foi inclusive oferecido para Simone Tebet, que rejeitou, fez questão de um ministério um pouco mais robusto, como ficou de fato com o Ministério do Planejamento. Alguns nomes, a gente vai rodar esses nomes, mas alguns nomes chamam a atenção. Eu quero começar pelo nome do Carlos Lupe, que é presidente do PDT e que está agora diante do Ministério da Previdência Social. Eu quero fazer uma lembrança aqui. Quando na discussão, nos debates e na votação da reforma da Previdência, o PDT teve uma participação importante contra a reforma. Mesmo diante de todos os números que indicavam que a ausência de uma reforma levaria a Previdência para uma total falência, o PDT naquela ocasião batia o martelo de que tinha que manter como estava a Previdência Social. Ou seja, o PDT, o presidente do PDT, está agora com a Previdência nas mãos, com o Ministério da Previdência Social. A gente precisa lembrar que o PDT, inclusive, suspendeu os parlamentares que votaram a favor da reforma, expulsando alguns, inclusive. Então, a gente tem uma expectativa negativa em relação ao futuro do Ministério da Previdência Social, que é muito importante, que é o ministério que cuida das aposentadorias da nossa população, aposentadorias, as pensões, as licenças, né, os afastamentos, enfim, todo esse arcabouço de proventos que são pagos pela Previdência Social, e não só o que é pago, mas também o que é arrecadado. É um grande cofre público, o da Previdência Social, que está na mão agora do PDT. O PDT vinha pleiteando esse importante ministério como se tivesse sido determinante nas eleições, o que não foi, porque a gente se lembra, apesar do partido ter manifestado apoio a Lula tão logo o início do segundo turno, o Ciro Gomes não abraçou tanto assim essa ideia como fez, por exemplo, a Simone Tebet. O Ciro Gomes, quando se manifestou no início do segundo turno, sequer disse o nome do Lula. Ele só disse que estava acompanhando ali a sigla na decisão de indicar os seus votos e nem participou do restante da campanha. Então, o PDT pediu, conseguiu e vai ter agora o Ministério da Previdência Social, muito importante, eles que foram contra a reforma da Previdência. Coronel Gerson Gomes, queremos ouvi-lo, coronel, temos 2 minutos. Acho que o microfone está fechado, coronel. Vamos tentar mais uma vez? Isso, é um ministério que me chama a atenção nessa conjugação, mas particularmente me chamou a atenção alguns ministérios que foram conseguidos importantes, né, no que diz respeito, por exemplo, a Minas e Energia, né, e mesmo eu estava vendo aqui que 2 ou 3 ministérios, né, foram negociados e conseguidos, né, pelo União Brasil também entrou com um ministério, acho que de comunicações, se eu não me engano, estou vendo aqui na lista, e particularmente o União Brasil me chama a atenção porque, em tese, né, ele é um partido que poderia ser classificado como
de direita, né? Porque na sua origem ele tem ideais liberais e até mesmo na sua raiz, né, da junção que foi feita, coloca até um partido que era considerado no passado um partido mais à direita. E, no entanto, embora muitos desses candidatos que se transformaram depois em mandatários de 2018 para 2022, agora, nesse momento que a Câmara começa a fazer as articulações com o Senado, nós percebemos que já, logo no início do mandato do presidente Bolsonaro, o PSL se afasta dele e adquire o fundo partidário, se junta, e agora esse grupo já integra o próprio governo Lula. Então nós olhamos e percebemos que aquilo que vai assumir no dia 1º de fevereiro, que foi o que deixou entusiasmada grande parte da população brasileira com as modificações, ele não se espelha agora nas articulações que fazem já dentro da Câmara dos Deputados e no Senado, integrando inclusive ministérios. Então foi feita uma articulação grande, o PT preservou o núcleo duro, aqueles ministérios mais importantes, o que não fez na primeira vez, mas me chama a atenção o número de ministérios, não tenha dúvida, porque eu estava vendo aqui na história da redemocratização, nós tivemos o Sarney com 27, o Collor com 12, né? Itamar com 16, o Fernando Henrique com 30, ele manteve os 30 nos dois mandatos, depois o Lula começou com 30, no segundo já foi para 32, a Dilma Rousseff 37, bateu o recorde de 39, mas aí sofreu impeachment, depois o Temer baixa para 25, Bolsonaro baixa para 22 e agora nós temos de novo 37. Você, Mota, 2 minutos. A maioria dos indicados não tem experiência, não tem caso de sucesso, nem na área pública e nem no setor privado. A maioria das ideias defendidas por esse time são ideias que comprovadamente causaram pobreza e desemprego em todos os lugares onde foram implantadas. Então a gente viu aí a lei das estatais ser vandalizada para permitir a indicação de políticos para empresas do governo. Nós estamos vendo a promessa de uma política fiscal expansionista, né, combinada com a visão antiga do papel do Estado como encarregado de dirigir a economia. Já vimos aí o arrombamento do teto de gastos, já foi anunciada a interrupção das privatizações e o aumento do número de ministérios para 37. Então, eu vou fazer minhas aqui as palavras do Pedro Jobim, num artigo que ele publicou essa semana, onde ele diz o seguinte, mais ou menos: a proposta do novo governo do PT não é de incluir os pobres no orçamento e nem de induzir o crescimento pelo aumento da presença do Estado. A proposta do novo governo do PT é sugar ainda mais recursos, mais dinheiro do Brasil que trabalha para engordar o Brasil burocrata. Deputado Júnior Amaral, para nos despedirmos, deputado, sei que o senhor tem compromisso para a gente poder liberá-lo, queremos uma avaliação também sobre esses últimos ministros anunciados hoje por Lula. Não, tudo bem, é verdade, daqui a pouco eu vou estar lá em Pouso Alegre, que é terra querida de Minas. Olha só, eu faço a seguinte análise, Vitor, é impressionante como há uma indiferença desse governo que está para assumir relacionado ao que esses ministérios podem produzir, porque são apenas integrantes políticos. O critério que está sendo usado é apenas para poder atender mesmo esses partidos e visando também aquilo que vai se desenhar na relação com o Congresso Nacional. O colega que disse sobre o PDT, né, que participou pouco da campanha, mas é muito além da campanha, né? Eles já estão pensando em como serão essas tratativas posteriores. Uma análise muito breve, você percebe a incompetência mesmo de várias dessas pessoas que estão aqui. Algumas delas eu reconheço que conheço pouco, ou nem conheço alguns nomes, e a gente vai relacionar com esses nomes, né, ainda aqui no noticiário aí, a partir de agora. Mas você pode dar o exemplo do Flávio Dino. O cara está sendo indicado para ser o ministro da Justiça e Segurança Pública. O que de Justiça e Segurança Pública ele tem para apresentar no seu histórico, que a gente pode criar alguma expectativa de sucesso para o futuro?
Olha lá a segurança pública no Maranhão, que é o estado que ele governou até há pouco tempo. Converse com integrantes de segurança pública, policiais daquele estado. Uma das piores remunerações de policiais daquele estado. Um dos estados com maior índice de violência do país. E é essa referência que agora vai gerir a segurança pública, né, a nível nacional. O ministro estão dizendo, combate à fome, né? O Wellington Dias, a mesma coisa relacionada ao Piauí. Bom, que estado desenvolvido tem sido o Piauí por responsabilidade dos seus últimos gestores. E é esse cara que vai conduzir o combate à fome no país. Então, não precisa fazer muito esforço para perceber que não há preocupação técnica e muito menos a preocupação com o que essas pessoas vão trazer de retorno para a população brasileira. A preocupação aí é atender grupos políticos e nós voltamos a uma estaca anterior em relação ao fisiologismo, né, na política, coisa que o governo Bolsonaro vinha fazendo muito bem em se afastar e nomear pessoas técnicas. Infelizmente, não é esse cenário que a gente vai esperar do próximo governo. Muito bem, esse o deputado federal reeleito Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença aqui com a gente. Boa noite, bom fim de ano, até uma próxima. Eu que agradeço e que Deus abençoe o nosso Brasil.